Olá pessoal, estamos de volta com títulos de crédito. Então no nosso bloco anterior nós fizemos uma introdução geral e falamos das características dos títulos de crédito. Agora eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante que aparece em prova com muita frequência. Princípios dos títulos de crédito, tá certo? Os princípios são extraídos do artigo 887 do Código Civil, que é o primeiro artigo que inaugura a parte de títulos de crédito no Código. Nós já lemos esse artigo no bloco anterior, vamos reler, que agora eu vou chamar a sua atenção de uma maneira diferente para nós analisarmos os princípios, tá bom? Pode colocar na tela, por favor. Olha lá. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Muito bem. O que é isso? Nós temos, pode voltar aqui para mim, 4 princípios dos títulos de crédito. Estou abreviando aqui, chamando de TC, tá bom? Nós temos o princípio da cartularidade, princípio da literalidade, princípio da autonomia, princípio da abstração. E a abstração tem um subprincípio, que é a inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros. E eu gosto de acrescentar, para você não esquecer, de boa fé. Então, você tem aí os 4 princípios dos títulos de crédito. Aliás, você vai enxergar? Vai. Faltou um aqui, que foi o que nós incluímos na lei, formalismo. Esses 4 primeiros são os princípios originais do conceito de Cesare Vivante. Nós incluímos mais um na definição legal, que é o formalismo. Pode voltar para a tela, por favor. Olha lá. O título de crédito, documento necessário. Olha aí o princípio da cartularidade. Cártula significa documento. O princípio da cartularidade dá conta de que, para exercer o direito contido num título de crédito, você precisa estar de posse dele, você precisa apresentar esse documento. Nós comentamos um pouco sobre isso no bloco anterior, quando eu te disse que uma das características dos títulos de crédito era de que ele era um título de apresentação. Para que você possa exercer o direito contido num título de crédito, você precisa estar de posse dele, precisa apresentá-lo. Segundo princípio, literalidade. Também você enxerga com muita facilidade no conceito. Documento necessário ao exercício do direito literal. O princípio da literalidade é o mais fácil. Segundo o princípio da literalidade, só vale o que estiver escrito no título de crédito ou na sua folha de alongamento, tá certo? O que é uma folha de alongamento? Volta aqui para mim. Imagina que você tem um título, vou pegar aqui para você ver. Imagina que isso aqui é um título, tá? Esse espaço aqui. E você não tem mais espaço para colocar nenhuma informação aqui. Você pode pegar uma folha e alongar esse título. Não é para grampear, não é para botar com clips, não é para passar colinha, não é post-it. É literalmente alongar a extensão do título. Você vai passar 70 camadas aqui de durex, durepox, seja lá o que for, para isso aqui não soltar do título. O título que tinha esse tamanho original passa a ter esse tamanho, tá bom? Folha de alongamento. Muito bem. Então, o princípio da literalidade, você precisa inserir essas informações no próprio título ou na folha de alongamento. Pode voltar na tela, Pedro. Obrigada. Olha lá. Direito literal e autônomo nele contido no documento. Volta para mim. Olha só.
Toma cuidado, porque o examinador adora brincar com os conceitos de autonomia e abstração, porque eles dão muita confusão. Então vamos lá. Pensa na seguinte situação. A emite um título em favor de B, que endossa para C, que endossa para D. Isso aqui é o nosso título, tá? Anota uma frase no seu caderno. Eu vou falar essas frases muitas vezes, mas... E todas as vezes que eu falar, você anota. Por favor. Tá aí massificando isso na sua cabeça. Para se obrigar num título de crédito, a forma de se obrigar num título de crédito é através da assinatura. As obrigações cambiais surgem de assinaturas no título. Então, quem emite um título, assina. Eu tenho aqui saque, emissão, a gente já vai falar disso. Quem transfere um título através de endosso, assina. Então, no nosso exemplo, cada setinha dessa representa uma obrigação. Eu estou partindo do pressuposto que eu tenho um endosso aqui e que eu tenho um outro endosso aqui. E aqui o que eu tenho é saque, é emissão. Então, todo mundo assinou. O que acontece? Segundo o princípio da autonomia, as obrigações num título de crédito, eu tenho aqui 3 obrigações. As obrigações de um título de crédito são autônomas entre si. Elas são independentes. E qual é o efeito dessa autonomia, dessa independência? O efeito é que o vício em uma dessas obrigações não vicia as demais. Vou te dar um exemplo. Imagina que o B era absolutamente incapaz e contraiu essa obrigação sem a devida representação. Absolutamente incapaz, sem representação, ato nulo. Então, essa obrigação que D contraiu não vale. Ela é nula. Isso vicia a obrigação de A? Isso vicia a obrigação de C? Não. O vício em uma obrigação não abala as outras, porque as obrigações constantes num título de crédito são autônomas, independentes entre si. Isso é o princípio da autonomia. Ok? Maravilha. E aí, nós temos um outro princípio, que é o princípio da abstração. Primeiro cuidado que você tem que ter. Algumas pessoas dizem, tá vendo de forma equivocada, que o princípio da abstração é um subprincípio da autonomia. Isso está errado. Autonomia e abstração são princípios diferentes. Bom, como é que funciona a abstração? Quando um título circula, ele abstrai da causa debende. Causa debende, deixa eu anotar aqui para você. Causa debende é a causa que originou o título. Então vamos lá. A emite um título em favor de B, que endossa para C, que endossa para D. Só existe abstração quando o título circula por endosso. Nós vamos ver no módulo de circulação do título que existem algumas formas do título circular, dele ser transferido. Então, só para ilustrar. Um título pode ser transferido por endosso, por cessão de crédito, por mera tradição. O efeito da abstração só acontece quando o título circula por endosso.
E aí esse título abstrai, ele esquece, ele se desvincula da causa anterior. Então, o que eu tenho aqui é saque, é emissão. Aqui eu tenho endosso, aqui eu tenho outro endosso. Então, quando B endossou para C, houve abstração em relação a essa causa. O título que vem parar na mão de C desvinculou dessa causa. E a abstração ela vai operando a cada endosso. Então, quando C endossa para D, esse título desvincula dessa causa. Porque, gente, você não transfere um título para outra pessoa por nada, né? A não ser que seja um caso de doação. Geralmente existe aqui uma relação negocial que justifica essa transferência de crédito. Então, aqui eu tenho uma causa, aqui eu tenho uma causa, aqui eu tenho uma causa. Toda vez que eu endosso, eu tenho abstração. Toda vez que eu endosso, eu tenho uma desvinculação da causa anterior. Então, quando B endossou para C, desvinculou dessa causa aqui originária. Quando C endossou para D, desvinculou dessa daqui. Ok? E qual é a consequência dessa abstração, dessa desvinculação? Inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa fé. Então, o que acontece? Quando o D de dado, que é o nosso credor, apresentar esse título, é um título de apresentação, não é isso? Que tem que ser cumprido no domicílio do devedor. Obrigação quesível, não é isso? Muito bem, vimos no bloco anterior. Quando o D apresentar esse título para A e exigir o pagamento, o A não vai poder virar para o D e falar assim, então, desculpa, é que eu tive um problema quando eu emiti esse título para o B, foi um negócio aqui que a gente fez, uma transação, e o B não cumpriu a parte dele, então eu não vou pagar. O D vira e diz assim, e o que eu tenho a ver com isso? Eu estou completamente desvinculado dessa causa. Então, eu não posso opor, o devedor não pode opor para o credor exceções pessoais. Aí imagina que o A não fez o pagamento. O D vai fazer o quê? Ele vai, mediante um protesto, a gente vai ter aula de protesto mais adiante, mediante um protesto ele vai poder cobrar dos coobrigados. Mediante um protesto tempestivo. Aí imagina que ele cobra do C. Do C não, né? Porque o C foi quem transferiu para ele, fica muito fácil. Deixa eu complicar a sua vida um pouquinho. Ele resolve cobrar do B. Aí o B vira para ele e fala assim, então, desculpa, mas eu tive um problema com o C. Você não cumpriu a obrigação que a gente combinou, então eu não vou te pagar não. Querido, eu tô desvinculado dessa obrigação sua com o C. Quando o C endossou para mim, se operou abstração. Quando o C endossou para mim, eu me desvinculei dessa causa. E se eu me desvinculei, eu estou coberto, eu estou protegido, o credor está protegido pelo princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros. Então tem que pagar. Olha como o título de crédito ele é seguro para o credor, nesse sentido. Ele te garante várias formas de você receber o seu pagamento. Então, vamos lá. Reiterando as observações em relação à autonomia e abstração. Ponto 1. Abstração não é um subprincípio da autonomia. E por que ele não é um subprincípio da autonomia? O título de crédito nasceu para circular. Ele necessariamente vai circular? Não sei. Ele pode não circular. Imagina que o A emitiu um título para o B guardou esse título no bolso, no dia do vencimento apresentou para A. Circulou? Não! Tem cartularidade nessa relação aqui, ó. A e B. Tem cartularidade? Tem. Tem literalidade? Tem. Tem autonomia? Tem.
Tem abstração? Não, não circulou. Se a abstração fosse um subprincípio da autonomia, onde eu tivesse autonomia, eu teria abstração, certo? Mas não é isso que acontece. Eu acabei de te provar aqui que não é isso que acontece. Aí você pode estar falando assim, Priscila, você falou que aqui tem autonomia, mas eu só estou vendo uma obrigação. Ué, eu posso colocar outra obrigação aqui para você, se você quiser. Imagina que eu tenho aqui um aval. Pronto, agora eu tenho duas obrigações. Eu tenho a obrigação aqui e eu tenho a obrigação aqui no aval. Se essa obrigação for declarada nula, o aval desaparece? Não! Olha que pepino. Isso é complicado, né? Mas é título de crédito. Complicado no sentido de que, mesmo lá saindo daqui, o avalista continua responsável, continua vinculado. Então, eu te provei que mesmo sem a circulação do título, eu tenho autonomia. Que eu posso ter aqui, além da obrigação da emissão, eu tenho a obrigação do aval, por exemplo. A abstração não é subprincípio da autonomia e ela só acontece quando o título circula por endosso. Cuidado, porque o examinador pode colocar assim para você. O princípio da abstração está presente quando o título circula. Não é qualquer circulação, é circulação por endosso. Existem várias formas do título de crédito circular, tá bom? Mera tradição, cessão de crédito e endosso. A abstração só acontece quando eu tenho endosso. Muito bem. Consequência da abstração, inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa fé. Se for um terceiro de má fé, eu posso opor todas as minhas exceções pessoais. Mas é claro, isso é uma questão de prova no caso concreto. O enunciado teria que te dizer que você está diante de um credor de má fé. Eu nunca vi questão assim, tá? Nunca vi. Mas não é impossível. Quinto princípio, e esse nós incluímos. Pedro, põe na tela, por favor. Olha lá, gente, em verdinho. É a parte incluída do nosso legislador. Olha lá. O título de crédito, o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Pode voltar aqui para mim. Então, os títulos de crédito, para valerem como tais, precisam cumprir os requisitos legais. E aí, cada lei de regência tem os seus requisitos, geralmente ali pelos artigos 1º e 2º da legislação acerca de duplicatas, cheque e por aí vai, tá certo? Quando for uma legislação que tratar de vários títulos ou de vários assuntos, é claro que isso não vai estar necessariamente no artigo 1º ou 2º, como é o caso do conhecimento de depósito, do warrant, do conhecimento de transporte, mas aí eu vou te avisando. Tudo bem? Bom, trabalhada essa questão dos princípios, que, gente, é muito importante, tá bom? Para você entender a sistemática dos títulos de crédito, você precisa ter compreendido bem a questão dos princípios. Eu quero fazer uma observação para você. Hoje em dia, nós temos a questão dos títulos virtuais, dos títulos eletrônicos, né? E aí existe uma discussão se os títulos eletrônicos ostentariam esses mesmos princípios. E aí, qual é a grande discussão? Eu tenho, de fato, cartularidade nos títulos eletrônicos? Porque eles foram desmaterializados, não é isso? E aí a discussão que fica é: documento, o legislador quis dizer documento papel, quando ele falou cártula, ou é documento em qualquer suporte? Porque eu tenho documento em Word, que eu posso imprimir a qualquer momento, mas se eu não imprimir, é um documento Word. Os títulos escriturais, né? Hoje em dia, não existe mais um certificado de ações quando você vira acionista de uma companhia. As ações são documentos escriturais, elas circulam eletronicamente. E aí, o que se entende majoritariamente é que há uma mitigação da cartularidade quando se trata de títulos virtuais, de títulos eletrônicos, tá certo?
eu não tenho o princípio da cartularidade na sua concepção original. Existe uma mitigação. Eu tenho um documento num outro suporte, que é um suporte eletrônico, mas não é um suporte em papel. Então, todos os outros princípios seguem preservados, porém, o da cartularidade é mitigado, tá bom? Feito isso, essa introdução geral e as características do bloco anterior e essa fase introdutória desse bloco sobre princípios, nós vamos começar de fato a estudar os títulos de crédito em espécie. E o eleito por mim, sempre, para começar, é a letra de câmbio. E por quê a letra de câmbio? Lembra quando nós estudamos direito societário? Eu falei para você, olha, sociedades personificadas, eu vou começar por sociedade simples, tipo simples, porque ela funciona como se fosse um esqueleto de direito societário. Eu consigo estudar vários institutos e aí depois, quando eu for estudar outros tipos societários, eu só vou te mostrando as diferenças. Então, o raciocínio aqui é o mesmo. A letra de câmbio, ela tem um esqueletinho, ela tem uma composição que apresenta todos os institutos de direito cambiário. Então, eu consigo estudar com você todos os pontos pertinentes para a sua prova. E quando eu for falar de outros títulos, quando eu for falar de nota promissória, de cheque, de duplicata e outros títulos, eu só vou te mostrar o que é diferente, porque você já entendeu a dinâmica central, tá bom? Em que pese a letra de câmbio não ser um título utilizado hoje no mercado, ela tem essa estrutura que facilita a didática e ela é muito utilizada nas provas de concursos. Então você precisa saber e precisa saber bem, tá bom? Qual é o diploma que regula a letra de câmbio? É a LUG, Lei Uniforme de Genebra. Ela é oriunda, esse decreto aqui, ele é oriundo da LUG, Lei Uniforme de Genebra, que é uma convenção internacional. E aqui ela foi internalizada como o Decreto 57.663 de 66. Decreto 57.663 de 66. A LUG, a Lei Uniforme de Genebra, como ela é conhecida, ela regula 2 títulos de crédito: letras de câmbio e notas promissórias. Antes desse decreto, o decreto 57.663 de 66, nós tínhamos uma outra legislação que cuidava do mesmo assunto. Então, nós tínhamos uma outra legislação que cuidava da disciplina referente às letras de câmbio e às notas promissórias. Que legislação era essa? Era o decreto 2044 de 1908. Bom, aí você deve estar pensando assim, Priscila, se eu tinha um decreto de 1908 que tratava de letras de câmbio e notas promissórias, e agora eu tenho um decreto de 1966 que trata do mesmo tema, lei nova, revoga a lei velha, não é tão simples assim. As 2 legislações estão em vigor. Como o nosso decreto ele é oriundo da internalização de um tratado, você sabe, você viu isso em direito internacional, que quando um país se torna signatário de um tratado internacional, ele pode fazer reservas. Que reservas são essas? São normas do tratado que eu, Brasil, não tenho a intenção de cumprir, porque entram em choque com a minha legislação interna. Então, nós chamamos essas recusas de cumprimento de reserva. Então, eu viro e digo assim, olha, artigo tal do tratado eu faço reserva, não vou cumprir, porque vou usar a minha legislação interna. Onde é que estão essas reservas? A LUG é dividida em 2 momentos. Ela tem o anexo 1, tirando a apresentação, os considerandos, nós temos 2 anexos. O anexo 1, que são as regras em si, sobre a disciplina de letra de câmbio e nota promissória.
E o anexo 2, que tem as reservas. Existiam 23 reservas possíveis. Nós exercemos o direito de 13 reservas. Coloca na tela, Pedro, por favor. Então, olha lá. No anexo 2, eu coloquei aqui para você todas as reservas, tá bom? Então, nós temos aí 13 reservas, números 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19 e 20. São as reservas, são os itens que nós não vamos cumprir, porque nós vamos utilizar a nossa legislação interna. E aí, se você quiser, você pode ir lá no anexo 2 e riscar essas reservas, tá bom? Mas não precisa, eu tô só te explicando a sistemática disso. Eu não vou ficar te explicando o que a gente não usa, porque esses itens aí são os itens que nós não vamos usar, tá certo? Eu só preciso que você compreenda, porque pode vir uma questão conceitual sobre o funcionamento da LUG. Isso já apareceu, tá? Pode voltar para cá, Pedro. E aí, o que o seu examinador pode brincar com você? Ele pode querer saber se você conhece essa dinâmica de reservas e qual é a legislação aplicável. E para você não se enrolar, eu montei uma tabelinha bem fácil de você entender. Pode botar na tela, Pedro. Olha lá. Então, nós temos o Decreto 2044 e a LUG regulando a mesma matéria. Letras de câmbio e notas promissórias. Agora, como é que eu faço para saber qual é a norma aplicável em cada caso? Então, eu criei aqui algumas situações para você. Vamos lá. Primeira situação. Decreto é um assunto em que o Decreto 2044 não fala nada, mas a LUG regula. Eu aplico a LUG. Segunda situação. O Decreto 2044 regula e a LUG regula de modo diferente aquela mesma matéria. Eu aplico a LUG, porque eu vou aplicar a lei posterior. Fica revogada aquela norma do Decreto 2044. Terceira situação. O Decreto 2044 regula, mas a LUG não falou nada. Aplico o Decreto 2044. Para não ter vácuo legislativo. Quarta situação. O Decreto 2044 não fala nada. A LUG fala, mas nós fizemos reserva. Ou seja, nós não aplicamos aquele artigo da LUG. Vou te dar um exemplo. Na LUG tem previsão nos artigos 48 e 49 de juros a 6%. A gente não aplica juros a 6%. Nesse caso, que o Decreto 2044 não falou nada. A LUG falou, mas a gente fez reserva, portanto não aplica. O que eu vou usar? Ou o Código Civil, e nesse caso eu tenho norma lá no Código Civil sobre isso. Ali entre o 403 e o 406 do Código Civil, por ali. Eu tenho disposição sobre juros. Mas se eu não tivesse, eu ia ter que aplicar a LUG enquanto a gente não fizesse uma lei tratando do tema. Então, eu corro para o Código Civil. Se o Código Civil não falar nada, eu vou ter que aplicar a LUG. Paciência. Porque quando eu aplico a reserva, gente, quando eu exerço meu direito de fazer a reserva, eu tenho que ter uma lei regulando aquela matéria. Tá bom? Última hipótese. O Decreto 2044 não falou nada. A LUG não falou nada. O que eu faço? Corro para o Código Civil. O Código Civil não falou nada. Aí a gente cai nos costumes, na analogia, nos princípios gerais do direito. Não é isso? Conforme o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tranquilo? Então, esse quadrinho é um resumo do que eu vim explicando sobre o funcionamento das reservas e qual é a legislação aplicável, tá? Nós temos, então, o Decreto 2044 e a LUG, que regulam a mesma matéria, porém, devido à sistemática das reservas, as duas continuam em vigor. Pode voltar aqui para mim, Pedro? Nós fechamos esse bloco, que são os considerandos sobre
a nossa legislação específica e a partir do próximo bloco já caímos de cara, iniciando nossos estudos sobre letras de câmbio, tá bom? Te vejo na próxima. Até já!